Quem não tá aí é o nosso tem um chefe bom Ricardinho, aí? né? Não, que você falou em bonito. Você lembrou do Ricardo Maurício? Não, deve ser outro Ricardo, não pode ser ele. Daniel Ricardo. Também não entendi a relação de uma coisa com a outra. Eu gosto dele. Não, você gostar uma coisa bonita é uma coisa diferente. Como o nome dele, que antes era ventilado, hoje também já não tem perspectiva nenhuma de continuar no grid. Ele já falou. Já inclusive, falou. ele já falou, não continua na Fórmula 1 em 2023. E é triste, assim, né? É triste. E o Ricardo, assim, as declarações dele, né? A gente não tem aqui uma bola de cristal, ele fala. É muito difícil, porque o Ricardo... Ele fala sorrindo. Ele fala sorrindo. Mas o que ele falou, se eu entendi correto, ele falou o seguinte: eu não achei uma vaga à altura do que eu queria. Eu realmente, vamos imaginar que ou a Haas ou a Williams quisessem o Ricardo. Kalinka, quando o Ricardo fala que ele vai tirar um ano sabático e fala em voltar em 2024, na verdade o que eu acho é o seguinte: se o Ricardo ficar um ano parado, muito provavelmente nunca mais ele vai voltar a correr de Fórmula 1. Porque isso acontece quando, por exemplo, o que aconteceu com o Alonso. O Alonso, quando ele saiu da Fórmula 1, ele ficou 2 anos fora da Fórmula 1, mas quando ele saiu, como piloto, ele era ainda extremamente forte no mercado de pilotos. Vou usar outro exemplo. Michael Schumacher. Quando ele se aposentou em 2006 e voltou 4 anos depois, mas ele se aposentou de uma maneira extremamente forte. E quando se aposentou, não, ele parou. Agora, quando a gente pega, por exemplo, no caso do Ricardo, que vem há 2 anos andando, infelizmente, eu sou um torcedor do Ricardo, andando muito mal, ficar um ano parado não faz nenhum sentido, é um risco muito grande de qualquer equipe contratar um piloto numa situação dessa. Então, eu acho que realmente o Ricardo deve ficar de fora da Fórmula 1, provavelmente para sempre. Só coloquei a tabela, né, para a gente ter uma ideia do que anda acontecendo no campeonato, que nem aparece aqui, né? Quem que não aparece? O Ricardo. Ah, não, a televisão é pequena. Kalinka, Você começou a falar assim, gente, McLaren, o Norris ali. O Ricardo, ele fez uma pontuação, né? Agora em Singapura, ele chegou em quinto, né? Quando foi aquela corrida. Foi melhor, né? Foi melhor, mas assim, até Singapura, se eu não me engano, o Norris tinha 4 ou 5 vezes a quantidade de pontos do Ricardo. Então, realmente, é uma pena, nem aparece aí entre os 10 primeiros, e a gente vê. Muito interessante falando sobre essa tabela de pontuação, Kalinka. 2 disputas muito interessantes. Pelo vice-campeonato, que eu acho que vai ficar realmente agora entre Pérez e Leclerc. O Pérez está à frente apenas por 1 ponto devido ao erro do Leclerc na semana passada, no domingo passado, que perdeu pontos e eu perdi 1 ponto no palpitômetro, que essa é a parte pior de todas. E também, Kalinka, uma disputa que normalmente não é muito visada, mas eu estou bastante curioso para ver quem vai chegar à frente no campeonato. Carlos Sainz ou George Russell? Porque eu acho que se o Russell se mantiver à frente do Carlos Sainz, ele numa Mercedes e o Sainz numa Ferrari, que esse ano vem sendo muito, muito mais eficiente que a Mercedes, isso realmente vai ser aí um golpe muito forte para o Sainz, na minha opinião. Lembrando que ano passado o Sainz chegou na frente do Leclerc no seu primeiro ano dentro da equipe Ferrari. Então, realmente, muito abaixo da expectativa esse ano. E lembrando que nos 3 primeiros GPs, o Leclerc venceu 2, teve 2 quebras do Max, então a gente não sabia avaliar se realmente o Leclerc era muito bom ou se era também uma questão de sorte, e aí depois foram aquelas atrapalhadas. Lembrando que essas quebras da Ferrari. Quando o Verstappen quebrou, né, e das 3 primeiras provas ele quebrou em 2, mas as 2 ele estava em segundo. O Leclerc de fato estava na frente do Verstappen nas 2 corridas. E naquele momento o Verstappen falou assim: não, título esse ano, mas nem sonho. Mas não deu 3 meses, ele já estava 50 pontos na frente do Leclerc. É isso aí. Bom, voltando para a nossa dança das cadeiras, então, nós vamos ter aí, vamos colocar 2 novatos, 2 estreantes, mais ou menos, que a gente tem o Piastri como estreante e a gente tem o De Vries, apesar da idade, uma corrida enfim, só, né? Mas vai ser a primeira vez que ele vai ficar ali como... Dá para considerar como estreante, né? Titular. Sim. E 2 pilotos, né? O De Vries já tem título na Fórmula E, como a gente esquece. Na Fórmula E, hein? Fórmula E. Fórmula E, hein? Título aí, hein? Ó, Fórmula E. Mas são 2 pilotos que trazem uma expectativa muito grande, porque o De Vries, que muitas pessoas de fato esqueceram que ele existia, né? Um excelente piloto, mas o que ele fez no Grande Prêmio de Monza, da maneira que ele entrou naquela corrida, com todo aquilo, não treinou, não se preparou e foi muito bem. Então, grandes expectativas. Não dormiu. Não dormiu. E também Piastrinho, porque Piastrinho, fora o que ele já conquistou nas pistas, realmente a gente já falou aqui há algum tempo atrás, essa disputa tão grande entre Alpine e McLaren por um piloto que nunca correu na Fórmula 1, eu realmente vai ter uma pressão. estou muito curioso para ver o que ele vai fazer
E lembrando que ele tem ao lado dele uma outra criança, no bom sentido da palavra, mas uma criança mais experiente e rápida, Lando Norris ali como seu companheiro de equipe.